Glória a Deus. Que ano grandioso. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Eu sei o que eu estou dizendo, em virtude de muitas coisas que Deus tem falado, e de muitas testificações. Amém? No dia 24/12 foi ministrada uma palavra profética acerca do ano de 2024. E Deus é um Deus de testificação. E tem sido testificada essa palavra, porque Ele não fala só com uma pessoa. Ele fala com várias. Ele tem falado com vários profetas, apóstolos. E Deus falou sobre o ano do impacto, das controvérsias, da anomalia. Ano de grande prosperidade, de um portal que está sendo aberto. E nesse portal estão vindo muitas oportunidades de Deus, para você crescer, para você prosperar, para você ter um testemunho nos lábios, para você de fato fazer a diferença, amém? Porque eu creio, você é escolhido de Deus, porque senão você não estaria aqui. Tem pessoas que saíram de longe para estarem aqui, como a irmã aqui, de longe mesmo. Como é que é, Santo Amaro? Perto do Ibirapuera, amados, porque ela ama o Senhor, ela ama ouvir as palavras. Então, vai ser o melhor ano da sua vida, da maior prosperidade da história da sua vida, amém, amados? Oh, aleluia! E Deus falou muitas coisas, e eu recebi uma mensagem do pastor Leandro, sobre uma mensagem, não sei se foi dia 31 que ela ministrou, a apóstola Valnice, dia 31, ela falou de um grande portal, o céu se abrindo, como Jesus falou para Natanael, só porque te disse que te vi debaixo da figueira crespo, coisas maiores do que essa, verás os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este é o ano dos céus abertos. Os céus se abriram sobre a tua vida. Glorifique a Deus por isso. Amém, amados? Deus está no controle. Aleluia, glória a Deus. Amado, Deus está no controle da história. Deus não perdeu o controle, nunca perderá. E Deus está no controle da sua vida se você quiser que Ele esteja. Se você der o controle da sua vida, Deus vai controlar a sua vida e toda a sua história vai ter um rumo do céu. Eu creio nisso. Porque todas as coisas se fizeram novas quando você entregou sua vida a Cristo de verdade. Então essa palavra é para você, em nome de Jesus. E em face disso estão acontecendo muitas coisas no mundo. E a mensagem é: Deus vai exaltar o seu povo. E este ano Deus vai exaltar o seu povo. Nós passamos por muitas coisas, percalços, lutas, tribulações, dificuldades até hoje, até o ano passado. E muitas coisas que estavam em oculto começaram a vir à luz. Já de um tempo para cá, as coisas tiranas estão começando a vir à luz. Não dá mais para esconder, porque é Deus que está fazendo isso. Não dá mais para as pessoas manterem as coisas debaixo do tapete. Glória a Deus. E eu estava falando com a apóstola Nancy que eu ia passar uma régua a respeito de muitas coisas do ministério, sobre tudo que diz liderança e que precisa acontecer, porque as coisas precisam ser transparentes nesse nível de liderança, a respeito de coisas que aconteceram com líderes, e nós precisamos dizer, porque são coisas sérias. Existem pecados que são para a morte, e que nós não devemos orar quando o pecado é para a morte.
Existem 7 pecados que são para a morte. Eu não quero falar sobre isso hoje, mas aí ela falando comigo, ela disse: hoje tem muitos visitantes, então faça isso no domingo, mas eu preciso passar a régua, e nós precisamos zerar e entrar um ano com força e com poder, debaixo da unção do Espírito Santo. Amém, amados? É isso mesmo. O corpo de Cristo não é uma bagunça. Em nome do amor estão se fazendo coisas terríveis, coisas que são aberradoras estão se cometendo no corpo de Cristo, amado. O corpo de Cristo não é que cada um faz o que quer, não. A palavra fala sobre o corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Não posso tomar membro do corpo de Cristo e fazer dele uma meretriz. Vai ferir o corpo. Quando se trata de liderança, a ovelha pode pecar, mas se ela se arrepender, vai ser curada. Ela está num processo de libertação. Mas a pessoa que já chegou num patamar, o tratamento e o julgamento é diferente. Amém, amados? É isso mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. E muitas coisas que estão acontecendo começaram a vir à luz. E Jesus fala sobre isso em Mateus 10, 26. Para nós não temermos os tiranos, nós não temermos os homens maus, porque tudo que está em oculto virá à luz. Não há nada que está encoberto que não venha a ser descoberto. Jesus falou claro isso. Para nós não temermos a tirania dos homens, porque existe um limite de Deus. Deus tem paciência, mas quando chega num ponto, Deus vem tratar, Deus vem corrigir, sobretudo os homens maus, sobretudo a tirania do mundo, amém? Glória a Deus, está entendendo até aqui? Então abra sua Bíblia em Salmo capítulo 24, versículo 1. Quando Jesus falou isso, ele estava se referindo aos fariseus, que eram pessoas tiranas, porque eles atavam fardos pesados sobre o ombro dos outros, mas eles mesmos não levantavam nem com o dedo. E Jesus começou a falar tudo que eles faziam. Não era só o imperador de Roma que era tirano, não era só o governador Pilatos de Jerusalém que era tirano, mas os fariseus também eram. Sumo sacerdote daquele ano, os sacerdotes eram pessoas tiranas, que oprimiam as pessoas. Como eu disse, Deus vai começar a tirar o poder da mão dos tiranos. Você não tenha dúvida disso. Glória a Deus. E no Salmo 24, vai ser o salmo guia para nós hoje. E diz assim, versículo 1, nós vamos andar nisso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. A terra é de Deus, a plenitude da terra é dele, não é de nenhum outro, não é do diabo, não são dos governantes, não são daqueles que se acham dono, não são dos religiosos, é de Deus. E diz o mundo e todos os que nele habitam. Deus está no controle de tudo isso. E existe medida, existe limite. E Paulo, quando estava lá no Areópago, lá em Atenas, ele mencionou, fez uma pregação poderosa. E no versículo 26 de Atos 17, ele diz o seguinte: de um só homem, de um só sangue, ele fez todas as nações dos homens, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus tem tempo, trabalha com tempo e com limites. Os tempos foram ordenados, e há tempo para todas as coisas. Há tempos e épocas preparados pelo Pai, pelo seu próprio poder. E nós estamos vivendo um novo tempo este ano, verdadeiramente. E nós vamos ver, diante de tudo que está acontecendo, conforme eu falei, por que estão vindo essas coisas à luz?
Por que que a tirania está vindo à luz? Porque as coisas que estão fazendo, as coisas que são anomalias estão vindo à luz. As coisas dos governantes, que são tiranos, conforme eu estou falando aqui, estão vindo à luz. As coisas que o profundo estado, eu não quero falar sobre isso, mas existe uma coisa chamada Deep State, ou estado profundo. Tudo isso está aparecendo. Essa semana mesmo eu vi uma informação na internet, no YouTube, que existe uma lista de pessoas públicas, artistas, governantes, políticos, que iam todos para uma ilha, que era a ilha do Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein é uma pessoa pedófila, que usava a própria mulher que estava com ele para contratar meninas, adolescentes, para que ele abusasse dessas meninas. Ele tinha essa ilha e várias vezes por ano, no avião dele, ele levava esses políticos, monarcas até, pessoas muito importantes, levava para essa ilha e levava as meninas que eram, vamos dizer que eram captadas por essa mulher, e eram levadas para lá, para que esses homens, essas pessoas abusassem dessas meninas. E isso tudo, amados, está vindo à luz. Por que que está vindo à luz? Porque Deus tem uma medida e um tempo determinado. Há um tempo determinado e uma medida para toda habitação na terra. Então, por isso nós vemos que está chegando um limite. Está chegando um momento em que Deus vai passar a régua. Deus vai tratar com essas pessoas. E como eu disse, vai tirar esse poder deles. Porque é tempo de Deus levantar o seu povo. Eu não tenho dúvida disso, que Deus vai levantar a sua vida. Que Deus vai nos levantar para uma obra miraculosa na terra, aleluia. Tem muitas pessoas orando, eu tenho recebido muitas mensagens a respeito disso no WhatsApp, mensagens em algumas redes sociais, dos grupos de oração que estão sendo levantados na terra. Pessoas que estão debaixo da nossa cobertura começaram a orar como nunca. Estão orando todos os dias. A partir das 6 ou 6:30 eles estão se reunindo para orar. Há igrejas que estão se reunindo logo na antemanhã para orar. E não podemos ficar fora disso, amados. Nós temos que fazer parte deste movimento de oração. Eu quero promulgar um jejum a partir de segunda-feira, de 12 dias. 12 dias, porque cada dia vai se referir a um mês do ano. E esse jejum é uma refeição por dia que você pode ou fazer no jantar ou no almoço, mas você vai determinar isso diante de Deus e vai entregar todas as outras refeições a Deus nesse jejum e vai fazer uma só refeição. Amém? Você está de acordo com isso? Glória a Deus. Vai ser uma bênção, porque nós precisamos entrar debaixo desta unção que Deus está manifestando. Já existem testemunhos que estão se manifestando logo no primeiro mês. Aleluia. Eu tenho testemunho aqui. E Deus começou a abrir as portas, amados. Deus começou a manifestar concretização de negócios. Quem é empresário aí, levanta a mão. Aleluia. Profissional liberal. Profissional liberal, empresário, levante sua mão. Vocês vão começar a ter testemunhos. E não vai demorar. Se não teve até agora, neste mês, vai começar a ter. Porque as coisas estão acontecendo. Deus está falando, Deus está operando. Deus está promovendo uma obra espetacular na terra, como nunca vimos. Aleluia. Eu tenho recebido testemunhos de fora. Uma pessoa que estava vendo o culto lá da Itália, que é o nosso filho espiritual, o David. E ele já tem testemunho dos atos proféticos que nós fizemos lá em L'Aquila. É uma cidade que fica a 110 quilômetros de Roma, onde nós estivemos.
E ali nós realizamos 12 atos proféticos que Deus mostrou, que Deus dirigiu, e eles já estão tendo testemunhos. Glória a Deus. Família sendo resgatada, a glória de Deus se manifestando naquele lugar. Muitas vezes não vai acontecer no dia, não vai acontecer no mês seguinte, mas tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E com relação a isso, Deus fala em muitas passagens a respeito das coisas que hão de suceder na terra, e Deus preparou este ano para que essas coisas aconteçam. Eu quero que você abra a sua Bíblia, mas não vamos sair daqui do Salmo 24, porque nós vamos voltar aqui, amém? Abra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Deus é bom, amém? Aleluia. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Da sinagoga de Satanás. Eu fui verificar, eu fui estudar quem eram essas pessoas na época, porque a palavra de Deus ela é sempre atual. E de fato eram judeus que atacavam os cristãos, judeus que eram usados por Satanás para atacar, perseguir, matar até cristãos. Mas Deus está dizendo aqui que ia guardar o seu povo. Quando ele diz aqui que eles tinham pouca força no sentido de se defender desses ataques, mas que Deus ia fazer uma obra através da qual eles iam adorar aos pés desses cristãos verdadeiros, porque a igreja de Filadélfia, que significa a igreja da fraternidade, a igreja do amor, Deus ia fazer com que essas pessoas viessem se prostrar aos pés desses cristãos. E o que Deus ministrou a respeito disso? Este ano, escuta o que eu estou falando, muitas pessoas virão a nós e se prostrarão aos nossos pés, porque a unção estará sobre a nossa vida. A unção estará sobre muitas pessoas que têm buscado a face de Deus, que têm buscado a presença de Deus de verdade. Eu conheço pessoas aqui que têm buscado a face de Deus, que têm jejuado e que têm pago um preço. Você acha que Deus não está vendo isso? Muitas pessoas aqui são sinceras, são verdadeiras, são verdadeiros cristãos, portanto, eu os chamo de escolhidos. Vocês verão isso acontecer este ano. Eu não tenho dúvida disso, porque Deus está falando, Deus está confirmando, Deus está enfatizando a respeito de muita prosperidade, de muitas coisas que estão reservadas por Deus para se manifestarem neste ano de 2024. Aleluia! Vai ter tribulação na terra? Vai ter tribulação na terra. Logo no primeiro mês do ano, nós vimos um terremoto acontecer no Japão. E nós estamos orando pelo Japão, e muitas pessoas estão orando. Mas Deus permite certos acontecimentos para que aconteça algo chamado avivamento. Quando aconteceu aquele tsunami na Indonésia, foi em 2004, veio até um pastor ministrar a respeito disso, porque ele tinha estado lá na Indonésia, o Dr. Ricardo, um dentista, ele também é missionário, e ele foi na nossa igreja, logo depois que ele foi na Indonésia, ele foi dar o testemunho e foi falar a respeito daquilo que ele tinha visto lá. Ele viu coisas terríveis, pessoas mortas, dependuradas nas árvores. Ele disse, o número que mencionaram a respeito das pessoas que tinham morrido, foi muito mais do que aquilo. A imprensa chegou a divulgar em torno de 300 mil pessoas, mas ele disse que chegou a 1 milhão, por aquilo que ele tinha visto acontecer, e pelas informações que ele obteve quando ele esteve lá. Mas, o que aconteceu depois daquilo?
começou a ter avivamento. Muitas pessoas da própria Cruz Vermelha começaram, porque tem muitos crentes na Cruz Vermelha, é um ministério cristão até. Eles começaram a pregar a palavra. E pastores começaram a ser levantados, missionários começaram a ser levantados para irem para a Indonésia. De repente, a coisa começou a tomar um corpo, começou a crescer e começou a acontecer um avivamento na Indonésia. Pessoas começaram a se converter, pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a ser transformadas. E chegou um momento que tinha uma igreja de 10 a 20 mil pessoas na Indonésia, amados. Lugar que tinha pouquíssimos crentes. Começou a acontecer um grande poder de Deus naquele lugar. Nós tivemos na nossa igreja, quando a igreja estávamos ali, na igreja de vidro, um evento chamado Transformação Mundo, Transform the World. E tiveram muitas pessoas da Indonésia, pastores da Indonésia, que falaram o que estava acontecendo na Indonésia, o avivamento, as igrejas que estavam se levantando na Indonésia. E esse avivamento perdurou por muito tempo, e hoje a Indonésia é praticamente uma nação cristã. Você pode dizer um glória a Deus? Porque muitas vezes um terremoto, ou um maremoto que seja, um tsunami, isso pode apontar para a queda de principados e potestades. Assim como houve um terremoto no dia que Jesus entregou o Espírito ao Pai, morreu na cruz, houve um terremoto. Eram principados que estavam caindo e potestades que estavam caindo naquele momento. Assim como no dia que ele ressuscitou, houve também um terremoto. Ali o espírito da morte estava caindo por terra. Glória a Deus. Como eu disse, há um tempo para as coisas acontecerem. Em João capítulo 12, 31, Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, no exato momento em que ele estava pondo os pés em Jerusalém, ele declarou uma palavra muito tremenda. Ele disse assim: agora é o tempo do juízo deste mundo, e o príncipe deste mundo vai ser expulso, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. O que ele estava dizendo é sobre a ressurreição. Quando ele fosse levantado da terra, ele ia atrair muitos para ele. Atraiu uma multidão para ele. Todos ficaram sabendo. Hoje todos sabem que Jesus morreu na cruz para salvar, e todos sabem que Jesus ressuscitou, amém? Mas o que ele disse foi que estava vendo no momento da cruz o julgamento do mundo. Agora chegou o tempo do juízo deste mundo, e o príncipe desse mundo vai ser expulso. Mas como? Você pode dizer assim: o diabo está agindo, cadê o juízo? Ou da onde ele foi expulso? Amados, escuta, tudo tem um tempo para acontecer as coisas. Há tempo e modo, mas também, como eu citei aqui, de Atos 17, 26, há tempo determinado e limite. Deus é um Deus que tem limite. A paciência de Deus tem limite, como Deus disse para Abraão, aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 13, vamos lá, Gênesis capítulo 15, versículo 13, o Espírito de Deus está aqui, hein? Deus quer falar à vontade, dê liberdade ao Espírito Santo, aleluia! Esse casal aqui, Deus está curando uma ferida na família. Deus me mostrou um levante de um familiar, e por isso houve grande contenda, houve grande dissensão, e houve tristeza em vossos corações, principalmente no coração da sua esposa. Mas Deus está mandando dizer que está curando a ferida, que vai operar um grande conserto na sua família, e vocês vão ficar boquiabertos. Como aconteceu isso? Deus é poderoso para fazer. Receba essa palavra. Vocês virão aqui para trazer o testemunho. Glória a Deus. Versículo 13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
Deus estava falando de um limite, de um tempo, de um limite de habitação do povo dele na terra do Egito, e de um tempo em que ele ia julgar aquela nação. Por isso ele diz no versículo 14: mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Então Deus está dizendo assim: vai chegar um momento, e esse momento foi com 430 anos, ainda passou 30 anos, Deus tem paciência, amém? Mas depois disso ele ia julgar. Quando chegasse no tempo, no limite, Deus ia julgar. Deus ia tirar o poder da tirania dos egípcios, da tirania de Faraó. O que Deus fez? Deus julgou os 10 deuses do Egito. Porque geralmente os principados estão por trás de governantes, estão por trás de pessoas que estão no poder público, no poder de nações. Agora, olha bem para mim. O que está acontecendo com muitos governantes no mundo? O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que está acontecendo no Reino Unido? O que está acontecendo até, eu digo, em Portugal? O que está acontecendo na França? As coisas estão totalmente às claras, as coisas que eles estão fazendo. Então tem um tempo determinado, e vai ser este ano. Deus vai arrancar isso da mão dos tiranos. Porque Deus disse aqui, vai chegar um tempo, eu vou entrar em juízo com essa nação. E depois ele diz, e depois sairá com muitos bens. Deus julgou, eles saíram com muitos bens, e o Egito foi saqueado. Veio a ordem pela boca dos israelitas, que disseram aos egípcios: vai e traz tudo que você juntou. Traz ouro, traz prata, traz pedras preciosas, traz os tecidos, traz tudo que você tem lá, que você juntou, traz para nós. Houve uma ordem, e a ordenança de Deus já estava no espírito dos egípcios. E Israel falou, os israelitas falaram e declararam, e eles começaram a trazer. Amados, a palavra precisa ser declarada. Quando chega o momento de Deus, a palavra precisa estar nos teus lábios, e quando você declara, as coisas começam a acontecer, e vai acontecer em nome de Jesus. Ele diz ainda, versículo 16, na quarta geração, voltarão para cá, pois a medida, diga comigo, medida, chegou a medida. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. A minha paciência ainda não se esgotou, Deus está falando. Deus é Deus de medidas. Mas quando alcançar a medida, vocês virão para cá, para essa terra aqui, a tua descendência, Abraão. Mas quem eram os amorreus? As pessoas que estão habitando na terra prometida. Eram pessoas ferozmente pecaminosas. E Deus estava aguardando chegar na medida. Quando chegasse na medida, Ele ia colocar o povo na terra prometida e arrancar os pecadores de lá, e tudo que eles tinham ajuntado, porque eles trabalharam na terra, porque Deus deu trabalho para eles. Eles araram a terra, plantaram na terra, tinha cachos de uvas gigantes, que tinham que ser carregados por um varal, não dava para ser carregado com a mão, de tão tremenda eram as coisas que tinham na terra, bronze, ouro, pedras preciosas e tantas coisas, tinham montanhas de cobre, montanhas de ferro. Se você for ler lá, Deuteronômio capítulo 10, capítulo 8, você vai ver o que tinha na terra, amados. Mas Ele colocou um monte de pecadores lá, permitiu, para que tivesse um monte de pecadores lá, para que eles trabalhassem para o seu povo de Israel. O que você acha que está acontecendo hoje? Tem muitos pecadores, como eu citei aqui até agora, eu não vou repetir,
que Deus deu trabalho, está dando trabalho, e eles estão ajuntando, mas vai chegar um momento que vai vir a ordem, e vai passar para o justo, vai passar para os escolhidos, vai passar para a igreja, mas está escrito na palavra, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Dê um aplauso a Ele, aleluia. Está chegando a hora, aleluia. 1 Tessalonicenses, não fiquem preocupados, nós não vamos passar pela tribulação, nem grande tribulação, mas nós vamos subir. Deus vai abrir o portal lá, Jesus vai descer nos ares, vai ser tocada a trombeta de Deus. Diz lá em Deuteronômio capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 13 ao 18, que vai ser soada a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, vai ter um brado de Deus, e Jesus vai descer, vai abrir o portal, e Jesus vai descer. Mas o portal que está se abrindo esse ano, é o portal das oportunidades. Não perca este trem, amados. Eu gravei um vídeo, nós estávamos num trem, que é a chamada Maria Fumaça, um trem que foi construído em 1927 nos Estados Unidos, e eles fazem um passeio, um tour, lá numa cidade próxima chamada Soledade, lá em São Lourenço, de São Lourenço a Soledade, e tem essa estação, onde está esse trem, que é puxado a carvão mesmo, e nós fizemos esse trajeto, e na volta Deus fala, grava um vídeo, e fala que esse trem velho acabou, chegou ao fim, agora vocês vão entrar num trem novo. Nós já estamos num trem novo, nós já estamos no trem da prosperidade de Deus. Mas apóstolo, por que você está falando de prosperidade? Porque eu não estou falando de prosperidade teológica, eu estou falando da prosperidade genuína, verdadeira, aquela que não traz dores, que não traz aflição, que não traz preocupações, onde você põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, e durante aquele sono Deus vai renovar teu corpo, tua mente e teu espírito, porque a prosperidade do céu, amém, amados, é essa que está chegando nas tuas mãos. E a palavra diz aqui, continuando no Salmo 24, porque é tremendo esse salmo. E daqui eu vou dizer, para finalizar, uma palavra que não aconteceu, mas eu espero, sinceramente, no meu espírito, que aconteça este ano. Amém, amados? Aleluia. Eu tenho orado por você. Hoje eu fui no monte, falando que fui no monte só para aparecer, porque eu fui mesmo. E eu tive lá um tempo orando, isso antes da live de oração, que é 7. Eu tive lá um tempo orando e orei por vocês, orei pelo ministério, orei por cada líder, orei por cada família, todas as pessoas que eu lembrava, eu orando e colocando diante de Deus, porque eu quero que isso aconteça e se cumpra na sua vida, amém? Aleluia. Orei pelos empresários, orei pelos empregos, orei para que Deus realmente te coloque no melhor lugar, que abra a melhor porta, e você vai ver os empregos que serão dados este ano para a glória do Senhor. Se muitas pessoas patinaram nessa área financeira, na área empresarial, não vão patinar mais, mas vão deslanchar, em nome de Jesus. E continuando, versículo 2 do Salmo 24, pois ele afundou sobre os mares, firmou sobre as águas, quem subirá ao monte do Senhor? Vou dizer, quem estará na posição? Quem estará no seu santo lugar? Sabe que hoje podemos entrar no Santo dos Santos, mas quem entrará lá? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem fala, eu digo fala enganosamente. Tem muitas pessoas que falam enganosamente. Você não pode dizer jurar, mas falar enganosamente.
este receberá do Senhor a bênção. Deus está passando a régua, amém, amados? Então Ele está separando um povo. Deus mandou o recado também no dia 24, que está soprando a palha. A palha é o joio que envolve o trigo. E o trigo vai aparecer, ou seja, o povo de Deus vai ser exaltado. Aquele que se exalta, Deus humilhará, e aquele que se humilha, Deus o exaltará. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo oportuno, Deus exaltará. Então Deus está separando um povo. Glória a Deus, aleluia. Ele vai receber a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Justiça de Deus, a justiça que opera de Deus é no reino espiritual. Muitas pessoas vão ser retiradas das trevas este ano. E Deus vai usar a sua vida. Deus vai levantar evangelistas cheios do Espírito Santo. Deus vai levantar profetas verdadeiros, genuínos, cheios do Espírito Santo. E eu estou falando aqui pelo Espírito, amados. Estou sendo revestido por Deus para te dizer essas palavras. Deus vai levantar mestres cheios do conhecimento da glória de Deus. Porque a terra vai começar a ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Assim como as águas cobrem o mar. Quem leva o conhecimento da glória de Deus somos nós. Somos os escolhidos, aleluia. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, o Rei da Glória, Jesus, que é o nosso Rei da Glória. Ele vai começar a entrar em cada situação adversa, em cada família. Ele vai começar a entrar com muita força, com muito poder, com muita cura, com muita revelação, com muita transformação, com milagres. Vai ser o ano que mais nós vamos ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Vai ser esse tempo, amados. Há quantos anos nós oramos a Deus? Não sou só eu, mas muitos aqui oram a Deus para ver os milagres, para ver os sinais, para ver as maravilhas. Ok, chega uma hora que a oração chega no nível que Deus está esperando, e começam a vir as respostas. Este ano é o ano de respostas. Abra as tuas mãos aí. Enquanto nós estamos ministrando, o Espírito está falando. Receba as respostas, receba o cumprimento da palavra, porque eu creio que todos aqui receberam palavras proféticas da boca do Senhor. Ele usou vasos, não só eu, como usou pastores, usou aqui profetas para declarar palavras proféticas. Então vai ser o tempo do cumprimento da palavra profética. Receba restauração na família, receba resgate na família, receba resgate profissional, receba resgate financeiro, receba resgate na área material, receba resgate na vida de familiares que estão afastados de Deus. Deus vai trazer de volta. Receba cura, receba profundidade de Deus, receba poder do alto, poder de transformação na sua casa, no meio dos seus familiares, na sua empresa, seja onde você estiver, vai manifestar-se a glória de Deus, onde você colocar os teus pés, em nome de Jesus. Receba aí, amados. Aplaudam a Jesus. Aleluia. Quando a palavra aqui está dizendo portais, está dizendo a teu respeito. Deus está te levantando como um portal. Ele vai entrar na vida de muitas pessoas através da sua vida, que Ele vai tornar este ano um grande portal dEle. Glória a Deus. Sim, Deus está abrindo um grande portal na terra, para cumprir a sua palavra. Deus deste portal vai soprar o joio, vai soprar palha, e a tua vida vai aparecer, vai despontar para Deus, vai despontar neste mundo corrompido e tenebroso. E o que vai acontecer? As pessoas que realmente tiverem o coração quebrantado, vão ser salvas, vão ser libertas em nome de Jesus. E aí diz, quem é esse Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória está entrando na parada, o Rei da Glória está entrando na situação, o Rei da Glória está trazendo a solução, o Rei da Glória está trazendo o resgate, o Rei da Glória está trazendo as maravilhas, o Rei da Glória está trazendo o poder de glória mesmo, aleluia. Louvado seja o poder dele na terra dos viventes, louvado seja a glória do Senhor, que vai varrer o inferno, que vai tirar esse poder da mão desses homens déspotas, vai tirar o poder desses tiranos, que até hoje oprimiu o povo, oprimiu muita gente, mas chegou, assim como Deus deu um basta no Egito, ele disse, como se estivesse dizendo, basta, é até aqui, agora eu vou julgar. E a autoridade passou para Moisés, a autoridade passou para os israelitas, para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Alabra xericanta, recalabra suricanta, alabatai. Receba aí quem estiver nos assistindo, o David, a Deise, sua esposa, que é uma profeta de Deus. Deise, Deus vai te dar sonhos proféticos. Deus vai dar-te sonhos proféticos para tu vida, para a vida de tu esposo. Deus vai levantar seu esposo em grande honra. Ele vai ser honrado onde foi desonrado. Deus vai trazer um grande resgate em tu família, porque já a unção está descendendo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus manos. Deus está dando-te habilidades novas para que tu predique, para que tu profetize, receba a palavra. Muitas pessoas vão se converter através de suas manos. Receba aí, David, em nome de Jesus, aleluia. Isso é para todos os hispanos que estão aí. Recibam a palavra de Deus de alto, de los cielos, sobre tu vida, aleluia. E todos aqueles também que não são hispanos, estão aí, estão de fora, de outras nações, recebam esta palavra de grande prosperidade, porque vai ser a maior da história da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê mais um aplauso a Jesus, porque Deus é bom. Amém. Amado, vou fazer uma coisa louca aqui. Deixa o Espírito trabalhar. Eu quero que todos aqueles que estão desempregados venham aqui. Vamos por etapas, vai ser rápido. Aleluia. Recalabachara cantar, abaragacei. Ripalabra soricoma, remenência. Recalabra xericanta, laba sobre coma nabra passo. Elaba suricanta. Eu estou vendo um anel de ouro sendo colocado no teu dedo. Sabe o que significa? Honra.